Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 45, na qual nós vamos falar sobre propriedades de integrais. Nós vamos enumerar algumas propriedades de integrais que são bastante úteis tanto para as questões mais teóricas, como as que nós damos prioridade nesse curso, como também para questões de cálculo, que nós não estamos tratando tanto nesse curso por conta do perfil, mas que também são bastante importantes, principalmente ainda no cálculo de integrais. O que acontece quando você soma duas funções integráveis, multiplica, divide, coisas do tipo, tá? Nas últimas aulas, nós definimos o conceito de integral. Nós depois vimos critérios para saber quando é que uma função é integrável. Então tudo isso nós já carregamos. Agora vamos lá enumerar essas propriedades. A primeira coisa, nós vamos trabalhar aqui com funções f e g definidas no intervalo AB da reta e que são funções integráveis. Quando eu falo que uma função ela é integrável, fica implícito que ela é limitada. Não significa que ela seja contínua, hein? Lembra da aula passada que se a função f for contínua, então já sei que ela é integrável, mas se ela é integrável, ela pode ser integrável e ainda assim não ser contínua. Nós até comentamos brevemente que ela, mesmo não sendo contínua, ela é quase isso. Ela não é contínua em uma quantidade de pontos pequena ou não densa de alguma forma. Mas enfim, estamos com duas funções integráveis e particulares são limitadas, definidas no intervalo fechado AB. A primeira propriedade diz o seguinte: se essa função f, vou pegar uma só agora, ela é integrável no intervalo fechado AB, então ela com certeza é integrável em qualquer intervalo fechado contido dentro de AB. Então, se você tem um intervalo fechado CD contido no intervalo fechado AB, a função f restrita a esse intervalo CD também é integrável, já que ela é integrável no intervalo maior. Então, se ela é integrável no intervalo maior, ela vai ser integrável em qualquer intervalo menor dentro desse primeiro intervalo. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é, graças a isso, então posso pensar assim, ó. Vamos lá. Se eu tenho uma função f integrável em AB, então eu posso pegar um ponto no interior, não precisa ser no interior, pode até ser um ponto na fronteira, mas aqui só para a gente entender um pouquinho melhor, vou pegar um ponto no interior do intervalo e com isso eu estou criando dois intervalos fechados, de A até C e o intervalo fechado de C até B. E se você perceber, quando você faz a união desses dois intervalos, você obtém um intervalo todo. Bom, como nós já comentamos aqui no começo da propriedade 1, se a função é integrável em AB, então ela vai ser integrável nesse intervalo AC e também nesse intervalo CB. E aí o que vai acontecer com o valor da integral? Bom, está dito aí. A integral de f no intervalo todo é a soma do valor da integral nesse intervalo com este intervalo. Como esses dois intervalos juntos dão um intervalo AB todo. E o único ponto na intersecção deles é o ponto C. Então isso realmente faz com que a integral no AB seja integral disso mais integral disso. Veja que eu tenho dois intervalos praticamente disjuntos, a menos da fronteira. Então por isso que isso acontece. Muito bem, né? Então essa é uma primeira informação. Se você dividir então o intervalo AB num pontinho C, você pode separar então a integral em duas parcelas para somar. E quando eu faço a soma de duas funções f e g? Quando eu faço a soma de duas funções integráveis, a soma também é uma função integrável. Se eu fizer a diferença f menos g também é integrável. E o valor, eu sei o valor da integral da soma ou da diferença? Sei. A integral da soma de f com g calculada em x é a soma da integral de f com a integral em g. Claro, estão vendo no mesmo intervalo AB. Aí ficou faltando dizer com menos, mas a mesma coisa acontece com menos. Se eu tiver a integral de f de x menos g de x de a até b, eu posso separar isso aqui em duas integrais, f menos g. Claro? Isso vale para mais e vale para menos. Bom, e quando eu pego uma função e multiplico ela por um número real fixado, alfa? Bom, quando eu faço isso,
eu estou criando uma nova função, que é meio que um múltiplo real dessa função, e essa função nova também é integrável. Só para você entender mais ou menos o nosso contexto, imagina que você tem a função f de x igual a x² e pega alfa igual a 3, quando eu faço 3f de x, a função 3f de x nada mais é do que a função 3x². Bem simplesinho, né? Enfim, se a função f é integrável, alfa f também é, e eu sei calcular a integral também em função do alfa. Se eu quiser calcular a integral dessa nova função f multiplicada por alfa no intervalo AB, basta tirar o alfa para fora da integral. Então, se eu tenho uma constante multiplicando uma função, essa constante pode ser tirada da integral. Ok? Propriedades que você já deve conhecer do seu cálculo. Propriedade 4. Se eu tenho f e g duas funções integráveis, então o produto de uma função pela outra, f vezes g ou g vezes f, quando eu falo produto, pessoal, quando eu escrevo assim f vezes g de x, eu estou pensando no produto mesmo, f de x vezes g de x, tá? Essa função definida assim, a função produto é definida assim, tá? Essa função também é integrável. Quando a f e a g são, o produto também é integrável. E aí você deve estar me perguntando, está esperando, você já deve saber do cálculo, ou não, né? Não sei se você já fez um curso de cálculo, deve ter feito, acredito que sim, né? Não sei quem me ouve, por isso que eu estou falando, mas em todo caso, quando eu faço a integral de a até b de f vezes g de x, isso não é integral de f vezes integral de g, não é de jeito nenhum. Como é que eu calculo a integral do produto? Não tem bem uma fórmula para isso. Tem algo parecido com isso que vai aparecer nas próximas aulas, mas exatamente isso eu não consigo uma fórmula, né? Então nós temos que sobreviver sem isso. Mas sabendo que o produto é integrável. Quanto vale a integral eu já não sei, mas que integrável é, né? E a divisão? Se eu pegar uma função f e uma função g e fizer a divisão, isso vai me dar uma nova função. Então, qual que é a função f dividido por g de x? Essa, por definição, é você fazer f de x dividido por g de x. Acontece que, se a f é integrável e a g é integrável, será que isso aqui também é integrável? Sim, desde que... Cuidado, tem uma hipótese importante. Desde que isso aqui não só seja não nulo, quanto esteja devidamente longe do zero. Pessoal, é claro que para eu poder colocar alguma coisa no denominador de uma fração, essa coisa não pode ser zero. Então, a princípio, você já estava esperando que eu pedisse que g de x seja diferente de zero para todo x. Acho que você já estava esperando isso. Mas eu não estou falando só isso. Não estou falando só isso. Eu quero que o g esteja um pouquinho longe do zero. Porque às vezes eu estou falando de pontos que não são zero, mas são muito pertinho do zero. Isso não me serve aqui, isso pode me causar problemas. Eu quero que exista alguém entre o zero e todos os outros pontos da função g de x. Então, um pouquinho longe do zero. Eu garanto a existência de um número c que pode ser muito pequeno, mas existe um número para o qual toda a função em módulo, né, porque ela pode ser negativa também, mas em módulo, esteja acima desse ponto c. Então, nessas condições, se houver um número c real tal que o módulo de g de x é maior ou igual a c, que é maior do que zero para todo x, ou seja, está um pouquinho longe no mínimo do zero, então a divisão é integrável também. Qual é o valor da integral? Não temos fórmula para isso. Outra propriedade importante tem a ver com a desigualdade. Se você tiver uma função f e uma função g, de modo que a imagem da f é sempre menor ou igual à imagem da g para qualquer x no intervalo AB, então você pode concluir que a integral também respeita isso. Então quer dizer que a integral de f de x dx no intervalo AB é menor ou igual à integral de g de x de a até b. Em particular, pessoal, pega, por exemplo, a função f aí como sendo a função constante igual a zero. Pega a função constante igual a zero e pega a função g qualquer. Então, nesse caso, se você tiver uma função g tal que g de x é maior ou igual a zero para todo x em AB, se você tiver essas condições, você pode concluir dessa propriedade 6 que você está vendo aí, que a integral de zero de a até b dx é menor ou igual à integral de g de x dx no intervalo de a até b. Acontece, pessoal, que isso aqui é integral de zero, nós já falamos, zero é uma constante. Esse valor de integral, como já foi calculado em alguma videoaula anterior, é zero vezes b menos a, ou seja, isso aqui é zero. Então, olha o que está dito aqui, olha uma consequência importante dessa proposição 6. Se você tem uma função que é sempre maior ou igual a zero, então não tem como a integral dela
ser negativa. A integral de g de x é sempre maior ou igual a zero. Certo? Então, se você tem uma função que é sempre positiva, a integral também vai ser. E aí você pode entender, inclusive, que isso tem a ver com aquele conceito de área que nós estabelecemos. Você tem uma função positiva, então a área positiva é um valor positivo, não tem como ser negativo. Ok? Bom, e nós podemos então pensar também na função módulo. O que é a função módulo? Você tem lá f de x uma função definida. O que é a função módulo de f calculado em x? É por definição o módulo de f de x para todo x no intervalo. Se a função f é integrável, a função módulo também é integrável. E em particular, olha o que acontece, que bacana isso aí, o que acontece com o módulo da integral. O módulo da integral, será que é igual à integral do módulo? O que está dito aqui é que não. O módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Esse resultado é bastante utilizado em vários contextos mais teóricos, principalmente. Às vezes eu preciso calcular o módulo da integral, pensa, por exemplo, na utilidade do módulo quando a gente fala de funções contínuas e coisas do tipo. Se eu pensar no módulo da integral, isso é menor ou igual à integral do módulo. E aí eu sei manipular um pouquinho melhor, talvez com as desigualdades triangulares, com a propriedade 6 e coisa do tipo. Tá certo? Bom, essas 7 propriedades nós enunciamos, nós podemos usar a partir de agora, mas nós não vamos demonstrar, por uma questão aí de tentar deixar esse curso aí menos exagerado um pouquinho na quantidade, né, de demonstrações, de coisas. Eu vou omitir as demonstrações aqui dessas propriedades, mas elas podem ser encontradas, por exemplo, nesse nosso livro base, um dos livros base do nosso curso, que é o livro de análise real do professor Elon, na página 126, ou mesmo você pode tentar demonstrar esses resultados. Lembrando que não é só mostrar que valia a fórmula, mas você precisa mostrar que a função é integrável. Mostrar que a função é integrável, você tem vários caminhos, ou por definição, ou pelo critério de integrabilidade número 1, que é bastante útil. Critério de integrabilidade 2 não vai servir tanto aqui para o que nós estamos fazendo, mas o primeiro critério de integrabilidade ele serve se você quiser mostrar que determinada função é integrável. Você sabe que f é integrável, sabe que g é integrável, eu quero mostrar que f mais g é integrável. O que você faz? Você pode tentar ir pelo primeiro critério de integrabilidade para ver o que acontece. E aí depois que você concluiu que é integrável, você pode aí então calcular o valor. E aí calcular o valor você vai ter que necessariamente passar lá pelos... por lembrar que o valor da integral é a integral inferior ou é a integral superior, e aí uma delas você calcula e acha o valor. Um pouquinho trabalhoso, um pouquinho chato, nós vamos omitir aqui, isso não deve fazer tanta falta para o nosso curso, mas pode ser de seu interesse demonstrar caso você tenha alguma curiosidade, tá bom? Então, obrigado por ter participado dessa aula, bons estudos e até a próxima videoaula.